Sem dúvida nenhuma, você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Hoje, o ministério infantil, o ministério com as crianças, é o ministério menos atuante dentro da Igreja de Cristo. Todas as denominações que têm levado a mensagem a adultos, pode ter certeza, muitas delas, tá? Uma grande parte tem se esquecido do ministério infantil. E se nós sairmos das denominações, das igrejas e formos partir para as famílias, pode também ter certeza, as famílias, tanto papais, mamães, irmãos e irmãs mais velhos, não têm evangelizado as suas crianças. Nós vamos tratar disso nesse vídeo, e se você não é inscrito do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e também comentar e dar aí uma sugestão de vídeo para nós. Tenho visto já há algum tempo que os pais e as mães têm deixado os seus filhos para trás. Muitos servos de Deus nas denominações têm saído para o mundo para evangelizar, às vezes em clínicas de recuperação, né? A mendigos, moradores de rua, montado cestas básicas para ajudar aí pessoas, mas elas têm se esquecido aí dos seus filhos. Essas crianças têm passado aí muitas horas nas escolinhas com os seus amigos e nas redes sociais, que é perigosíssimo, mas os pais não têm evangelizado essas crianças. E esses pais têm deixado para que a denominação que ele faz parte, para a igreja, evangelizar seu filho. E desde quando surgiu o costume das escolas dominicais terem ali uma classinha separado para ensinar as crianças, os pais então têm deixado assim mais tranquilo, vamos deixar as irmãzinhas, né, da escolinha ensinar nossos filhos. E essas pessoas que estão encarregadas de ensinar as crianças, muitas vezes não vêm se preparando para esse ministério. Ensinar crianças não é uma perca de tempo. E muitas denominações têm feito classinhas com brinquedinhos, né, e coisas ali para a criança perder seu tempo, enquanto os pais estão sendo doutrinados na escola dominical ou na reunião. Mas aquela classinha não foi feita para perder tempo. Aquela classinha foi feita para ensinar a criança. Há um costume estranho, uma teoria conspiratória de que a criança não entende o evangelho. Não adianta você apresentar a Bíblia para uma criança, porque uma criancinha de 4, 5 anos, 3 anos vai entender alguma coisa de Bíblia? Isso é uma tremenda de uma bobagem, porque em primeiro lugar, quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Ele pode convencer uma criança. Agora vamos fazer então um desafio. Pegue um celular, dê na mão de sua criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos e vê se ele não aprende sozinho a mexer naquele celular. Muitas crianças conseguem ligar a televisão ali de LCD, entrar na Netflix, no YouTube, procurar o seu vídeo, né, que ele mais gosta, o seu desenho preferido. Ele consegue entrar no Facebook, no Instagram. Essas crianças sozinhos conseguem fazer isso. Agora, não consegue entender o evangelho? Não subestime uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, essas crianças são sim muito inteligentes. E essas crianças são capazes de entender sim a mensagem bíblica. E a Bíblia incentiva o evangelismo para todos os grupos, inclusive para as crianças. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse que devemos evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura, muitas vezes as denominações, as pessoas, os cristãos, entendem que toda criatura que deve ser evangelizada é todo mundo mesmo, inclusive mendigos, presidiários, né, aquelas pessoas que estão lá nas prisões, clínicas de recuperação, né, pessoas que estão ali se reabilitando das drogas. Mas e as crianças? As crianças não são também uma criatura de Deus? Elas não merecem ser evangelizadas? Você acha realmente que uma criança não consegue entender o evangelho? Uma criancinha que é capaz de assistir um desenho e contar para os pais aquele desenho que ela assistiu, ela não consegue entender o evangelho? Não subestime essa criança, ela entende sim, viu? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os meninos. Outras versões trazem pequeninos ou crianças a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos entender então o contexto. Jesus Cristo estava sendo posto à prova pelos fariseus. E um pouquinho mais tarde, algumas pessoas trouxeram ali algumas crianças para que Jesus tocasse nelas. Mas por causa daquele costume, né, judeu, eles não davam muita bola para criancinha não.
Embora amassem, mas criança não tinha autoridade para muita coisa não, então eles eram bem duros ali com crianças. Isso depois é melhor você estudar aí, dar uma pesquisadinha que você vai entender do que eu estou falando. Então Jesus Cristo fez uma coisa assim bem diferente, né, para um judeu. Ele pegou as crianças e disse, ó, vinde a mim aí as crianças, porque desses aí é o reino de Deus. Alguns vão discutir que é apenas uma representação de que as pessoas devem ser inocentes de coração para poder abraçar o evangelho. As pessoas devem ter um coração limpo como uma criança para poder entender do evangelho. Mas já em Mateus nós vemos uma coisa bem legal. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, da mesma forma que a pessoa deve abrir o seu coração, ser humilde e sincero para receber a mensagem de Deus, para participar do reino dos céus, da mesma forma, o Pai que está nos céus quer que nenhum daqueles menininhos se perca. E ai daqueles, daquelas pessoas que fizerem um desses pequeninos tropeçarem. E já no costume de um israelita, ou melhor, de um judeu, o que a Torá ensina? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então vemos que todo o Antigo Testamento, toda a lei, era ensinada e inculcada na cabeça ali da criança. E com pouco tempo de idade, uma criança já conseguia falar de cor muitos livros que existiam ali no Antigo Testamento. Uma coisa é fato, a criança deve ser ensinada quando ela é pequena, porque ela tem mais facilidade para poder aprender aquelas coisas. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Uma criança não há tanta informação em sua cabeça. A cabeça da criança é como se fosse um HD ou um pendrive vazio de informação. E tudo que for colocado na cabeça dessa criança, ela vai guardando essas informações até uma certa fase da vida dela. E tudo que ela tem de moldado em sua personalidade está quando ela é criança. Por isso que a Bíblia adverte que nós devemos ensinar enquanto elas são crianças, menores, para que aprendam mais facilmente. E assim, a contaminação do mundo, o pecado que está no mundo, tem mais dificuldade de sobressair em relação àquilo que ela aprendeu quando ela era criança. Hoje, os pais têm uma certa dificuldade de ensinar a criança, porque muitas vezes nem os pais conhecem realmente o que a Bíblia ensina. Então, por não ter muito contato com essa pedagogia, elas têm dificuldade de ensinar a criança. Mas temos muitos livros hoje para que a pessoa possa ensinar uma criança. Esses pais que são mais das antigas, acreditam que você não precisa ter uma capacitação, apenas o Espírito Santo para convencer uma criança. Então apenas você leia a Bíblia que uma criança vai entender. E eu concordo, realmente o Espírito Santo é quem convence. E uma leitura diária da Bíblia vai auxiliar essa criança a entender o Evangelho de Cristo. Porém, hoje eu creio que há uma necessidade de os pais buscarem outros recursos. Porque da mesma forma que uma criança no passado brincava na rua descalço, correndo atrás de bola ou de pipa, e as meninas brincando com as coleguinhas e com bonecas, hoje já não é mais assim. As crianças são moldadas com informações erradas, informações totalmente anticristãs nas escolas, pelos próprios coleguinhas, pelos professores e mais. A criança no passado tinha poucos amigos. Hoje, a criança está trancada dentro de casa, com as redes sociais impulsionando muitas informações na cabeça dessas crianças. Informações horríveis. Rede social não ensina muitas coisas boas para uma criança não, viu? Rede social.
Outra pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação revela que 77% dos usuários da internet têm entre 10 e 17 anos. Não importa a idade, estamos todos conectados. A utilização da internet e da tecnologia é um caminho sem volta e só tende a crescer. Por isso mesmo, é também cada vez mais frequente a discussão sobre os riscos, principalmente para as crianças que navegam no ambiente online. Há muitos sites e blogs e canais no YouTube, que inclusive vou indicar hoje um aqui para vocês. Essas pessoas têm ministérios que envolvem crianças, ministérios especial para evangelismo de crianças. Eu estou com um livro aqui que eu vou indicar para vocês hoje, de Dan Brewster, Ainda Falta o Mais Novo. Você consegue ele no site da APEC, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Traz uma informação bem interessante esse livro aqui, que 85% das pessoas ali perguntadas nessa pesquisa que responderam ser cristãs, 85% delas foram salvas entre 4 e 14 anos. 85% das pessoas que foram salvas nessa pesquisa aqui foi entre 4 anos de idade até 14 anos de idade. Agora, a partir dos 30 anos, pasmem vocês, 4% das pessoas ali em que foi feita essa pesquisa, 4% dessas pessoas converteram depois dos 30 anos de idade. Então é muito importante e bíblico ensinar a criança no caminho de Cristo, porque quando ele ficar velho vai ser bem difícil essa pessoa se converter. Então esse livro eu vou indicar para vocês, e também esse aqui da Sam Doherty. Traz um capítulo bem interessante, que diz que as estatísticas mostram que quanto mais velha a pessoa fica, menor a probabilidade de se entregar a Cristo. Então é uma coisa muito óbvia que o livro anterior já havia falado, e realmente a pessoa vai ficando mais velha, essa pessoa vai se preocupando com coisas do dia a dia, muitas informações erradas ali na sua cabeça, milhares de informações erradas, seitas, outras religiões falsas, e essa pessoa então tem mais dificuldades em se entregar a Cristo. Diz uma coisa legal aqui, ó. John Cotton, um conhecido pastor e teólogo puritano do século XVII, na América do Norte, disse certa vez: as crianças mais novas são flexíveis e facilmente se quebrantam. É muito mais fácil treiná-las para as boas obras agora do que em sua juventude e anos seguintes. Então traz bastante informação sobre evangelismo infantil e também algumas estatísticas, pessoas no passado que evangelizavam crianças, e houve ali um reavivamento com crianças que se converteram. Aliás, muitas crianças que foram evangelizadas quando adolescentes fizeram ali um reavivamento espiritual, viraram missionários. E nós vemos aí muitos exemplos na história de pregadores conhecidos. A maior parte desses aí foram evangelizados quando eram crianças. Vários movimentos de reavivamento do passado, posso citar, por exemplo, o movimento dos irmãos no século XIX, foram jovens, e esses jovens, na sua grande maioria, foram evangelizados quando crianças. O próprio George Miller, ele abre então um orfanato para, além de cuidar dessas crianças, tirarem das ruas e terem um abrigo e entregar essas crianças para adoção, para uma boa família, essas crianças também foram evangelizadas. Milhares de crianças bem pequenininhas, e também ali o pré-adolescente, essas crianças foram evangelizadas, e depois disso muitos se tornaram aí missionários, muitos evangelistas, muitos pastores, e é muito importante realmente ensinar essas crianças. Eu vou indicar para vocês agora um canal que tem por objetivo ensinar, engajar, impulsionar o ministério infantil. Esse canal então tem como objetivo ensinar os papais e as mamães como evangelizarem ali uma criança. Traz algumas técnicas, usando até os próprios visuais para incentivar aquela criança a prestar atenção no que está sendo dito. Uma pedagogia infantil mesmo. É o canal da Louise Vinot. No quarto dia, Deus fez os dois grandes luminares, o sol bonito que você vê durante o dia e a noite, e a lua, aquela lua brilhante no céu. Ele fez isso no quarto dia. No quinto dia,
Deus fez os animais que voam, a borboleta, Deus fez os passarinhos, fez também os animais das águas, a baleia, o polvo, o peixinho, que se você tiver na sua casa, foi Deus que fez. Isso ele fez no 5º dia. O canal da Louise Vinô é o canal da minha esposa. Depois de tanto tempo nós conversamos e eu incentivando ela ali a montar esse canal, porque ela já tem uma habilidade de evangelizar crianças, conversar com as crianças e o gosto. Nós já temos conversado muito tempo de que os pais estão tendo um pouco de dificuldade de ensinar os filhos. Nós temos visto isso e ela também tem percebido isso, conversando ali com muitas pessoas. Então, de um tempo para cá, ela vem feito visuais, né? Visuais em VA, em papel. E esses visuais são muito importantes para que você ensine a criança, para que prenda a atenção dessa criança. Olha esse aqui, por exemplo. É uma menininha orando. E na aulinha ela vai ensinar então que a criança deve orar. E isso muda muito, viu? Quando você vai ensinar uma criança. Olha esse aqui, por exemplo. Trata da parábola do semeador. Então, nesse visual, o professor, né, o professor ou até o papai, até a mamãe, vai ensinar tudo aquilo que o texto lá em Mateus 13 vai tratar. É bem interessante, né? E tem vários, olha aqui. Aqui tem um menininho orando. Nesse momento, na aula, ela fala agora, você vai fazer como esse menininho. Você vai fechar o olhinho, ficar em silêncio, prestar bastante atenção em Deus e agora você vai orar a Deus. É bem legal, né? Isso aqui muda muito, tá? Em uma aula. Olha que lindo também esses materiais. Tudo isso aqui, existe uma aula específica para usar esses visuais. E a Louise Vinô vai ensinar também como usar esses materiais e também como fazer. Então existe aí um método de pedagogia infantil. Você pode usar até coisas que está aí na sua casa. Todos esses materiais, a minha esposa, ela vende isso na internet. Ela vai explicar melhor isso no canal, né? Tem a venda ali nas redes sociais, mas ela também vai incentivar os papais e as mamães a também fabricarem esses materiais, usarem coisas simples que você tem aí na sua casa, no dia a dia, para poder ensinar aí a tua criança. Então, como nós percebemos aqui, o evangelismo para a criança, ele é bíblico, ele deve ser feito. Os pais devem sim evangelizar os seus filhos quando criança, para que quando ele ficar velho, ele não desviar desse caminho. E eu tenho convicção disso. É muito mais fácil você ensinar sua criança agora o caminho de Deus do que quando ele tiver adulto, viu? Eu espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, no canal da Louise Vinô, minha esposa. Lá ela vai tratar melhor sobre isso, sobre a evangelização, os visuais. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui comigo até agora. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!